Então, bom, e qual é a sua opinião, então, com relação aí ao regresso do Dr. Reinaldo Checa? Eu fiquei muito feliz, viu, Tony? Eu estava conversando com ele, encontrei ele pessoalmente, eu não sabia disso daí. Ele veio e me contou. Eu fiquei até emocionado, viu, Tony? Porque a gente que passa por uma situação parecida... Ele é um bom delegado, viu? A gente que passa por uma situação parecida, a gente sabe a dor que é isso daí. Daí o pessoal fala, mas quem nunca foi demitido? Mas na polícia é diferente, viu, Tony? Porque a gente arruma encrenca com muita gente, a gente arrisca a vida da gente, dos nossos familiares. E o processo para pegar e fazer a demissão de um policial tem que ser muito completo, robusto. E infelizmente a gente passou alguns tempos, um tempo muito ruim na administração, em que se promoveu uma verdadeira caçada às bruxas. E tudo é culpa da polícia. Então, muitos acabaram sendo prejudicados nesse tipo de situação. O Dr. Checa é uma delas, tá? Depois que aconteceu, eu tomei ciência do processo dele. Acho que é um absurdo o que aconteceu com ele e agora, de forma judicial, ele vai ser reintegrado, que é um absurdo na minha opinião, viu, Tony? A administração que devia prezar pelos funcionários, porque ela dá o treinamento, ela tem o custo para pegar e formar, então para ela pegar e desligar o funcionário dos quadros, tem que fazer isso aí de forma robusta. Daí vem o judiciário, que é que é outra administração, e vê a ilegalidade e manda reintegrar, tem coisa errada aí. Eu vejo de bons olhos aí a nova administração. Eu espero que eles tenham um pouquinho mais de respeito com os policiais, com as famílias dos policiais. Eu não estou aqui, Tony, querendo passar a mão na cabeça de quem erra, mas eu insisto, a regra tem que ser a mesma do jogo para todo mundo. Não é porque é policial que ele tem que pegar e ter um tratamento diferenciado. Infelizmente, para algumas pessoas isso acontece. Não tenha dúvida. Ele é um bom policial, acompanhei toda a trajetória dele. Quando ele chegou em São José dos Campos, eu fui o primeiro jornalista a levá-lo na televisão. Eu nem trabalhava em televisão na época. Eu levei no programa do saudoso Antônio Leite. E aí levei o Dr. Reinaldo Checa lá. Então, bom trabalho. E, de repente, o que eu acho que é extremamente desnecessário e teria que ter um pouco mais de cautela ao agir dessa forma, ao agir em casos como esse, chega algumas coisas para o Ministério Público. Aí eles agem com tanta força e sem tanta informação que aí já provoca o Estado ou a Secretaria de Segurança Pública, que a Secretaria de Segurança Pública não faz nenhuma avaliação. Se baseia nos mínimos detalhes que são apresentados pelo Ministério Público, afasta o policial. Exonera o policial, depois a gente vê o que vai acontecer. Quantos promotores você conhece que já foram demitidos? Quantos juízes você conhece que já foram demitidos? Nenhum. Não tem, né? Mas na polícia não, todo eu mundo não conheço, caça às bruxas, não é? Tá o escândalo agora aí na televisão aí de um caso filmado e tal. Você acha que vai acontecer? Agressão? Vai acontecer, vai ser punido se ele for condenado, mas como esse a gente tem vários. E sobra sempre para a polícia. Entendeu? Então, o que eu acho é o seguinte, é ruim quando a gente tem 2 pesos, 2 medidas. A gente se sente muito mal na polícia, porque sempre que alguém tem algum problema é para cima do policial que vai. Ou preciso de ajuda e tal. É o tonto que entra na frente, na bala, lá para pegar e correr no risco de morrer, os policiais se matando, se suicidando. E daí quando acontece algum problema, aí é tolerância zero. Aí é o rigores da lei e vem para cima e não tem direito do contraditório da ampla defesa. Eu senti isso na pele, Tony. Eu fui acusado de um crime, fiquei 8 meses para poder responder o caso de um fato que não era crime. Então, essas pessoas têm que colocar a mão na consciência e é bom voltar, porque agora eu quero ver as pessoas que, de certa forma, contribuíram com a humilhação dele, tá? Porque ele sabe. Tem muita gente que enquanto ele era delegado de polícia era amigão. A hora que ele foi demitido foi o primeiro a meter o dedo na cara. É bom essas pessoas verem isso acontecer, porque agora vem a volta do anzol, Tony. Eu acho legal isso aí, por isso que eu fiquei muito feliz quando ele me contou isso daí. Eu estava torcendo por ele e que bom. E assim, a gente está numa situação de caos na polícia por falta de policial. A gente não pode pegar e abrir mão de um delegado experiente como ele aí à frente de uma delegacia.
Eu conversava nesse final de semana com um magistrado aposentado já, e eu fui para o litoral, né, levei o Picles como meu companheiro, fiel escudeiro, e a gente estava conversando, né, eu conversei com um magistrado aposentado já, e ele falava sobre isso, ele falava, eu acho, ele, né, avaliando, disse, eu acho injusto, né, umas provas muito pequenas, e de repente já pedirem aí a exoneração, e às vezes de policiais bons, né? Então, ele disse que existem muitas falhas ainda na lei. Isso foi numa conversa informal, ele já é aposentado, enfim, né? Numa conversa bem tranquila, num bate-papo informal. E ele dizia, a lei é assim, você manda lá a mínima prova que seja, isso para o policial, para a punição de policiais. Agora, num caso como o sujeito matou, você precisa juntar todas as provas que realmente se juntem ali e mostre que a pessoa é realmente a responsável pelo crime. Caso contrário, você ainda pode entrar aí numa calúnia. Então, ô Tony, vamos fazer um paralelo aí com o setor privado, né? Porque há muitas críticas a falar, não, o funcionário público, ele tem estabilidade e tal. Primeiro que a estabilidade ela não é dada, ela é conquistada através do concurso público. Se a pessoa que critica isso daí, estuda e passa no concurso, essa é a primeira coisa. Segundo, não é que um policial, que um funcionário público, em especial o policial, não possa ser demitido. Ele pode ser demitido, desde que seja por justa causa, fazendo um paralelo aí com o setor privado. Você que é do setor privado, faz uma demissão por justa causa. É muito raro, não consegue fazer. Por que você não consegue fazer? Por mais que o funcionário, o seu empregado, faça besteira ali, você é obrigado a dar uma advertência. Você afasta uma vez, se afasta duas vezes. Se ele repetir a terceira vez, aí você consegue fazer a demissão por justa causa. Se não, você vai fazer a demissão e você vai tomar essa reversão pela Justiça do Trabalho, porque você não demitiu por justa causa. A administração é assim. O doutor Tcheca, ele sempre foi um delegado exemplar. Aí vem uma acusação, mesmo que seja verdadeira essa acusação, não é o suficiente para a demissão. E é isso que não se aplica no caso do policial. Há uma presunção de que, não, se houve acusação, ele é uma pessoa nefasta e ele vai atrapalhar a administração, e é culpa dele, tudo isso daí é culpa dele, porque o crime organizado, porque não sei o que do PCC, que obviamente está argolado com os políticos aí, não é com os policiais, e é culpa daquele policial. E daí você pega e joga o policial como boi de piranha. E faz tempo, viu, Tony? Faz 20 anos que eu vejo meia dúzia de pilantra na administração fazendo essa narrativa. E coitado do policial ali que está com salário defasado, se matando, sem condição de trabalho, e é o cara que é culpado por tudo. Se suicidando muitas vezes. Se suicidando. Por desespero, né? Então, Tony, a minha crítica é essa daí. Eu repito, eu não estou falando aqui que tenha que passar a mão na cabeça de quem erra, mas tem que ser proporcional à punição. Você não pode ter categorias muito parecidas que tomam o caminho completamente diverso. Eu acho que há um preciosismo demais em outras carreiras, como a magistratura e o Ministério Público. Se passa muito mais o pano na cabeça desses caras. O cara pega e comete um ato absurdo. Sabe o que vai acontecer com esse juiz aí que está acontecendo? Se caso ele for culpado. A gente não sabe se ele é culpado, tem que deixar isso bem claro. Pode ser que isso aí seja tudo fruto de um complô. Você está falando de Caraguá? Isso, esse caso aí. Mesmo se pegar e provar, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser aposentado, Tony. E vai ficar recebendo salário pro resto da vida. E daí você vê, no outro lado, um cara que ele tem diversos problemas junto com o crime organizado, porque ele efetivou, foi ponta de lança ali para prender criminoso, que aconteceu com o Dr. Tcheca. Do dia para a noite, ele recebe uma publicação lá falando que ele estava demitido. Tem uma coisa muito errada aí. Ou seja, a justiça não é justa, né? Não é. Em alguns dois pesos, duas medidas, tá, Tony? Há críticas em relação à estabilidade do funcionalismo público. Isso aí dá pra gente pegar e colocar e sentar e discutir? Dá sim. Mas a regra tem que ser igual para todos. Não pode ser assim, não. Não pode pegar e sofrer, ficar só a cargo de um. Porque isso aí vem, Tony, desde a época da ditadura. A ditadura passou, cometeu um monte de abuso e essa pecha
de ditadura ficou só na polícia. E o pessoal esquece que era todo o sistema que abusou da autoridade naquela época lá. Hoje em dia é outra polícia. A polícia ela é muito mais técnica. E mesmo assim, na hora de arrumar um culpado, é sempre o policial.